Bom, vamos lá. Quando a gente fala de Idade Média, quem conta um conto aumenta um ponto, sabe? Essas datas são absolutamente assim. A gente coloca para dar um parâmetro, porque se a gente abrir 10 livros, a gente vai encontrar pelo menos umas 8 datas diferentes, porque não existe um momento que comece e um momento que termina, né? Não é agora começou e agora terminou. Quando a gente fala do paleocristão ou do cristão primitivo, é uma Roma desfacelada que está, né, em torno da figura do Cristo. E isso, em tese, vai de 400 a 800. Depois nós temos o românico vai de 800 a 1100, tá? Mais ou menos também, porque quando a gente vê o nome da Rosa, o filme está acontecendo quase 1300, porque não acontece de uma vez só. Aonde as coisas funcionaram bem, né? Onde tinha agricultura, aonde as feiras rolaram, houve um final mais rápido desse momento do feudalismo. E em outros lugares, onde a coisa ficou mais difícil, esse feudalismo durou mais tempo. E de 1100 até mais ou menos 1300, é o gótico, que tem um caráter bastante urbano, né? É o retorno das cidades. Então, essas datas são só para a gente ter um parâmetro da onde a gente está. E eu peguei algumas imagens de cidadelas fortificadas, dessas, como um pouco do retrato desse feudo, onde as muralhas protegem. Eu acho essa cidade bastante significativa, porque ela é pequena, a gente consegue enxergar, né, como é que funcionavam, né? Uma praça, um espaço central, não é nem uma praça delimitada, mas uma praça central, onde eu tenho uma igreja bastante sem grandes ornamentações, né? Porque eu estou falando de um período mais para o românico, né? Um período românico. Não tenho vitrais, uma coisa bem rudimentar, que a gente pode chamar assim, né? Não gosto muito desses adjetivos, mas enfim. Nessa cidadela a gente encontra um poço, né? Onde as pessoas pegam água e levam a água para suas casas. Então, era mais ou menos esse retrato de um feudo, né? E os campos onde as pessoas trocavam, né? Onde plantavam e trocavam as suas cerveja, algodão, galinha, porco, né? Aqui é uma outra cidade, essa aqui também fortificada, mas é um pouco maior, onde a gente vai perceber que ela prosperou mais rápido. A gente tem casas de 3 pavimentos, né? Mas nós percebemos que a fachada ainda é bem limpa, com poucas aberturas. Eu sempre gosto de dizer, o românico é essa cara, muito mais cheio que vazio, muito mais parede do que janelas, né? Muito mais cheios que vazios. Então, essa é o românico. Aqui é uma praça onde eu tenho a igreja, e aqui é o espaço político-econômico, né? Uma prefeitura de Saint-Geminiano. Eu trouxe esses 2 retratos para que a gente possa identificar, assim, olhar para esse feudalismo que termina, né? Mas ele passa ainda por toda a Europa, né? E a gente vai encontrar esse românico nas catedrais de Coimbra, nas catedrais da Catedral de Lisboa, e a gente olha para essas catedrais, parecem fortalezas, né? Parecem fortes. A gente tem essas ameias, parecem as proteções das próprias muralhas, né? Que a gente vê aqui. Nessa aqui não dá para ver, mas as muralhas têm essas ameias, onde o soldado se protege atrás desse elemento para poder jogar o óleo quente, enfim, atirar no inimigo. Então, essas igrejas têm também esse sentido de proteção. E tanto a de Coimbra quanto a de Lisboa tem essa característica do mais cheio que vazio, né? A ideia do românico é que ela parece com o romano, e em algumas situações, em alguns lugares, a gente vai ver que eles vão introduzindo novas técnicas. Diferentemente do gótico, o românico não tem
por um acaso, as duas igrejas aqui são parecidas, mas elas não se parecem. Quais são as características do românico? É difícil, é difícil. Mais cheio que vazio, mais horizontal que vertical, ela não tem verticalidade, paredes espessas, então a iluminação interna é bem pouca, só para a gente ver as poucas aberturas. Algumas têm rosáceas, outras não, porque é difícil abrir a rosácea nessas paredes espessas. Quase todas têm essas ameias, mas o material aparente, mas muito mais que isso a gente não consegue dizer, porque cada região vai desenvolver com aquilo e com a técnica que tem e com o material que tem. Não dá para sair vou chutar aqui, de Portugal e pegar material na Itália, porque esses percursos eram perigosos, lembra disso, né? Esses percursos eram perigosos, em tese não se podia fazer, só quem fazia esses percursos eram padres, porque eles estavam protegidos por Deus, né? É o que se dizia. Então eles poderiam sair, mas nesses feudos se construíam com aquilo que estava à mão, inclusive a própria mão de obra, tá? Então eu estou fazendo esse preâmbulo para a gente entrar um pouco a gente entrando no gótico, porque eu acho que não são coisas tão distintas nem tão separadas o românico do gótico. E nesse momento da história do mundo, a Virgem Maria foi ela se tornou uma figura muito importante. Ela se tornou uma figura importante por ela ter dado luz a Cristo, não por algum feito dela própria, mas por ter dado ao mundo a figura do Cristo. Tá? Aqui eu coloquei, eu andei estudando as figuras das Virgens Marias na Idade Média, é interessantíssimo, porque elas têm de várias formas, e aqui a gente pode ver essa do meio, ela não muito provavelmente ela é do início, né? Como eu disse para vocês, eu adoro história da arte. A coisa mais difícil do mundo é desenhar e esculpir criança, porque criança tem uma proporção diferente da proporção de adulto, tem a cabeça grande, o corpo. Então, o que acontece nesses 3 exemplos aqui, apesar da Nossa Senhora com o menino ser de um período, é a Idade Média, mas um período mais avançado, o menino parece um homenzinho pequenininho. O do meio, coitado, nem sei, né? E o da direita é uma Madonna entronizada, o trono dela parece uma arquitetura, né? E o menino que está no colo dela é um homem pequenininho. Então, eu acho que essa ideia, isso é muito interessante, só para ter no radar, entender ter essa visão geral da Idade Média, que eu acho muito importante. A minha forma de ver a história da arte, a gente tem que entender um pouco o que acontece no entorno, qual é a vida que rola em torno dessas catedrais, desses mosteiros, como é que as pessoas vivem, o que elas estão produzindo, o que elas estão aprendendo. Então, nesse momento, as imagens da Virgem Maria são imagens que não se parecem com ninguém, né? São imagens, um ícone, né? Não representa necessariamente a figura humana, e ela só muda esse status quo no Renascimento, né? Que aí eu vou ter uma figura muito mais realista. Aqui eu idealizo um santo. Bom, essa aqui eu lembrei de vocês, e eu gosto muito desse livrinho, da onde eu tirei essa imagem, onde ele mostra um pouco essas construções dos tímpanos e das esculturas. As catedrais, elas são livros abertos, porque os homens não sabem mais deles, perderam o saber ler. Olha, o tempo vai passando, o conhecimento vai passando de pai para filho, esse conhecimento vai sumindo, vai diminuindo, e a igreja mostra como os homens devem se comportar, mostram como
passagens da Bíblia, né? Em algumas igrejas a gente vai ver, eu trouxe para vocês verem o zodíaco. Isso para mim é uma maluquice, o que o zodíaco está fazendo na Catedral de Chartres, mas tudo bem. Então, a gente tem essa configuração aí, e o que eles estão representando aqui nesse, por um acaso, é a entrada de Cristo em Jerusalém. Esse é um tema muito recorrente nos tímpanos, porque você entra na igreja e já sabe, já recebe o primeiro recado, né? Então, essa entrada de Cristo em Jerusalém é um tema muito recorrente. Agora, o tema que a gente mais encontra nos tímpanos é o quê? O juízo final. Né? Ou você se comporta ou você vai para o inferno. Isso é ali, ó. Ou você se comporta ou você vai para o inferno. Isso é uma mensagem muito forte. Elas estão em quase todas, eu em muitas catedrais e em mosteiros, e dá conta, né? Assim, é uma maneira de você impressionar esse fiel, né? O Cristo entronizado, né? Ele está no meio, em cima pouca gente é o céu, cheio com os anjos, o meio é o purgatório, onde a gente vê, eu peguei até um detalhe, onde a gente vê pessoas subindo e pessoas descendo, né? Então, é o momento do sacrifício. E embaixo é muito cheio e é o inferno. Então, assim, você tem que se comportar para encontrar o reino do céu. Essa é a mensagem. Então, eu não sei ler, mas eu vejo a imagem. Então, essa imagem, ela é recorrente, ela é para que você saiba até onde você pode ir, qual é o seu limite. E um certo, eu diria que, certo terror, né? Mas, enfim, só um parênteses aqui. Quando eu estou falando dessas coisas todas, a gente está falando num período onde está o cristianismo, né? Eu aqui falo como um historiador da arte, não como um crente, tá? Eu não crente, que eu quero dizer, eu sou católica, mas a gente tem que se distanciar para poder entender a mensagem que está se passando, que se passou naquele momento, tá? E aqui eu trouxe essas duas moças para trazer o gótico para vocês. Eu fui numa exposição que era o papel da moda, onde essas roupas todas eram feitas em papel, todas elas. Vinha de Roma até a contemporaneidade. E essas duas figuras são duas rainhas da Idade Média, duas figuras importantes da Idade Média. Então, a gente vê a cabeça coberta, tá? Sem mostrar o cabelo, as roupas compridas, e quando elas eram ricas, ou de uma classe superior, elas recebem esse material, principalmente do Oriente, as linhas douradas e os bordados vão sendo aplicados às suas roupas. São roupas compridas e são roupas de festa. Tá? Então, eu achei muito interessante essas duas figuras. E, nesse dia que eu fui nessa exposição, eu tenho duas filhas, que hoje já estão adultas, né? Eu vi muito Bela Adormecida, Cinderela, e eu me dei conta que a Bela Adormecida acontecia na Idade Média, aqueles príncipes, aquelas princesas estavam na Idade Média porque essa era alguma das roupas daquelas princesas e essa madrasta. Então, a gente vê, para fazer desenho animado, né, para fazer um cenário, a gente tem que ter uma bagagem para saber olhar, saber ver, tá?